De 1991 a 1999, milhões de famílias nos Estados Unidos se sentavam na frente da TV toda semana para ver o que Tim, o homem das ferramentas, Taylor, tinha aprontado dessa vez. Home Improvement não foi só uma sitcom. Foi um fenômeno televisivo que chegou a reunir entre 15 e 25 milhões de espectadores por temporada e se manteve entre os programas mais assistidos da América durante 8 anos seguidos. Mas o que aconteceu com as pessoas por trás desses rostos tão marcantes? Você sabia que um dos atores principais da série passou mais de 2 anos numa prisão federal por tráfico de drogas, antes de qualquer um saber quem ele era? Sabia que outro integrante do elenco se casou em segredo com uma mulher 16 anos mais velha, logo depois de completar 17 anos? Sabia que a atriz por trás de um dos papéis mais queridos da série chegou ao set como substituta de última hora, apenas 3 meses depois de dar à luz a gêmeos? Hoje a gente vai contar o que foi da vida de cada um dos protagonistas dessa série lendária. Conquistas, quedas, tragédias, comebacks. Apertem os cintos. Número 1 da nossa lista. Pamela Anderson como Lisa. 1º de julho de 1967. Ladysmith, Colômbia Britânica, Canadá. Numa família de operário e garçonete, nasce uma menina destinada a se tornar um dos rostos mais reconhecidos do último quarto do século XX. Pamela Denise Anderson veio ao mundo exatamente no Dia Nacional do Canadá, no centenário exato da fundação oficial do país. Os jornais locais a chamaram de a bebê do centenário. Ninguém poderia imaginar então o quanto essa profecia se cumpriria. Quando a primeira temporada de Home Improvement estreou em 1991, Pamela tinha 24 anos. Ela foi escalada para o papel de Lisa, a primeira garota do Tool Time, a assistente do programa de reforma que existia dentro da série. O papel não era exigente, mas foi a porta de entrada para a televisão de verdade. O que pouca gente sabe, o personagem foi oferecido primeiro a Ashley Judd, que fez uma ótima audição e estava sendo cogitada para um papel ainda maior, a irmã de Tim. Judd recusou, com medo de que um papel na TV fechasse as portas para o cinema. Então, chamaram a Pamela. Ela ficou 2 temporadas completas, de 1991 a 1993, aparecendo em 23 episódios. Em paralelo, sua carreira começou a decolar. Em 1992, os produtores de Baywatch ofereceram o papel de C-Jaw Parker. Manter os 2 projetos ficou impossível e em 1993, Lisa se despediu do Tool Time. Segundo o roteiro, o personagem foi estudar enfermagem. A explicação real de Pamela foi direta. O maiô vermelho pesou mais do que a caixa de ferramentas. Baywatch a transformou numa estrela mundial, no sentido literal da palavra. A série foi transmitida em 142 países e chegou a reunir mais de 1,1 bilhão de espectadores por semana, um recorde que não foi superado até hoje. A vida fora das telas foi intensa e nem sempre feliz. Seu primeiro casamento, com o baterista Tommy Lee em 1995, parecia uma história de amor impulsiva. Eles se casaram 4 dias depois de se conhecer. Depois veio o roubo de uma gravação particular, que Pamela descreveu como um dos episódios mais dolorosos da sua vida. O casal se divorciou em 1998. Os relacionamentos que vieram depois também não foram estáveis, mas o que aconteceu nos anos 2020 surpreendeu todo mundo. Em 2022, a Hulu lançou a minissérie Pam and Tommy, que contou o capítulo mais escandaloso da sua vida, sem a participação dela. A resposta de Pamela foi retomar o controle da narrativa. O documentário da Netflix Pamela, uma história de amor, e sua autobiografia, Love, Pamela, chegaram no início de 2023, dando à atriz a chance de finalmente contar a história nos próprios termos. Nesse mesmo ano, Anderson apareceu na Semana de Moda de Paris sem maquiagem, de forma deliberada e visível. Virou um momento cultural. Revistas e influenciadores não pararam de falar nisso por semanas. Mas a jogada mais inesperada foi estrear na Broadway. Em 2022, ela interpretou Roxy Hart no musical Chicago, e os críticos ficaram genuinamente surpresos. Ela se saiu bem, e em 2024 estrelou o drama independente A Última Showgirl, conquistando uma indicação ao Globo de Ouro e ao SAG Awards como melhor atriz. Não foi um papel nostálgico, foi um reconhecimento artístico de verdade.
pela primeira vez numa carreira que durante anos foi subestimada. Hoje, ela tem 58 anos. Mora em Ladysmith, na ilha de Vancouver, na propriedade familiar Arcade, que foi administrada pelos seus avós. Pamela comprou essa terra da sua família há 30 anos. Voltou para lá durante a pandemia e desde então vive lá em definitivo, entre roseiras, uma horta, animais e silêncio. Por qualquer ângulo que se olhe, é alguém que finalmente encontrou o caminho de volta para casa. Número 2 da nossa lista, Taran Noah Smith, como Mark Taylor, abril de 1954. São Francisco, Califórnia. Sua família vivia literalmente sobre a água. Os primeiros 4 anos de vida, Taran. Noah Smith passou num barco de madeira de uns 12 metros ancorado em Sausalito. Esse menino seria o filho mais novo da família televisiva mais famosa dos anos 90. Entrou em Home Improvement em 1991, aos 7 anos, no papel de Mark Taylor, o caçula dos 3 irmãos. Era seu primeiro trabalho sério como ator. Antes disso, desde os 6 meses de vida, tinha aparecido em catálogos e comerciais de marcas como JCPenney e Macy's. Para uma criança de 7 anos, o set de uma série de rede nacional é um mundo inteiro. Taran viveu nesse mundo durante as 8 temporadas completas, até o final em 1999, quando tinha 16 anos. Ao longo desses anos, o personagem percorreu um caminho notável, de menino quietinho com franja a adolescente gótico completo, unhas pretas, coleira de cachorro, olhar sombrio. Segundo o próprio Smith, não foi planejado. Ele cresceu mais do que seus irmãos mais velhos de ficção, e as histórias em que eles o zoavam deixaram de funcionar. Os roteiristas resolveram tornar Mark gótico, e sem querer, captaram algo que era muito real entre os adolescentes dos anos 90. Nos bastidores, a situação familiar era tensa. Taran acusou os pais de terem vivido às custas dos seus ganhos e de terem administrado mal o seu dinheiro. Aos 17 anos, recorreu à justiça, pedindo a emancipação legal para assumir o controle de um fundo fiduciário de $1,5 milhão acumulado durante os anos no programa. O escândalo veio à tona. A imprensa não conseguia largar o assunto. O menino que todo mundo conhecia como o quieto Mark estava brigando na vida real pelo próprio futuro. Aos 17 anos, logo após conseguir a emancipação, casou com Heidi Van Pelt, uma mulher 16 anos mais velha. O casamento durou alguns anos e terminou em divórcio, com disputas judiciais em torno do negócio de comida vegana que os dois tinham montado juntos, o Play Food. Quando a série acabou, Taran abandonou completamente a atuação. Seu último crédito foi uma voz na série animada Batman do Futuro, em 1999. E aí, silêncio total. Ficou um tempo na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Tentou caminhos diferentes, negócios com alimentação orgânica, tecnologia submarina, projetos de engenharia. Reportagens mais recentes o conectam a trabalhos na área de tecnologia aeronáutica e naval. Há quem diga que ele está envolvido com projetos ligados à SpaceX. Em 2025, deu sua primeira entrevista em 14 anos, no podcast The Best Show with Tom Scharpling. Apareceu lúcido, tranquilo, irônico, alguém que faz muito tempo sabe o que quer da vida. Hoje tem 42 anos. Seu patrimônio é estimado entre $300 e $500 mil, uma quantia modesta para os padrões de Hollywood. Mas tudo indica que isso não tira o sono dele. A história de um ex-ator mirim que trocou os holofotes pela liberdade é, talvez, um dos finais mais honestos desta lista. Número 3 da nossa lista, Debbie Dunning como Heidi Keppert, julho de 1966, Burbank, Califórnia, a cidade que é o coração da indústria do entretenimento. Deborah Lynn Dunning, conhecida profissionalmente como Debbie Dunning, nasceu em 11 de julho de 1966. Desde cedo se dedicou à modelagem e cheerleading e trabalhou em campanhas publicitárias de marcas como Ford e Miller Lite. Sua entrada em Home Improvement foi discreta. Na segunda temporada, apareceu como personagem convidada, uma moça com o nome impossível de Kiki Van Furster Wallenschein Law. Lembraram? Normal que não. Ninguém lembrou o nome, mas todo mundo lembrou da Debbie. Quando Pamela Anderson deixou o programa em 1993,
Os produtores sabiam exatamente para quem ligar. Da terceira à oitava temporada, Dunning interpretou Heidi Keppert, a nova garota do Tool Time, mas a sua versão era diferente da anterior. Heidi não só passava as ferramentas, ela entendia para que cada uma servia. Tinha personalidade e voz própria. Dunning trouxe uma autenticidade ao personagem que o público sentiu na hora. Nas duas últimas temporadas, já era parte do elenco principal. Não era apenas uma promoção dentro do roteiro, era o reconhecimento real da contribuição da atriz para o sucesso da série. Sua vida pessoal se entrelaçou literalmente com o roteiro. Na sexta temporada, sua gravidez real, da filha Spencer, foi incorporada à história do personagem. Em 1997, casou com o jogador de vôlei profissional, Steve Timmons, bicampeão olímpico nos Jogos de 1984 e 1988. Tiveram 3 filhos, Spencer, Stoney e Cisco. Se divorciaram em 2018. Quando a série acabou, Debbie praticamente desapareceu das telas. Se concentrou em criar os filhos e trabalhou em vendas e marketing numa empresa de construção. Os fãs se perguntavam, onde ela foi parar? Será que voltaria? Em 2017 voltou, de um jeito que ninguém esperava. Virou apresentadora e produtora executiva do seu próprio programa de viagens, Debbie Dunning's Dude Ranch Roundup, no canal RFD-TV, percorrendo ranchos do oeste americano. O programa encontrou seu público imediatamente. Em 2025 e 2026, retornou à tela como Heidi Keppert na nova série de Tim Allen, Shifting Gears, se reencontrando com os ex-colegas de set após mais de 2 décadas. Foi o momento que os fãs esperavam há 25 anos. Hoje, Debbie Dunning tem 59 anos. Ativa nas redes sociais, focada em bem-estar, e sem qualquer sinal de que vai desacelerar. Tem gente que sabe voltar. Ela é uma dessas pessoas. Número 4 da nossa lista, Earl Hindman, como Wilson Jr., 20 de outubro de 1942. Bisbee, Arizona, uma pequena cidade mineradora na fronteira com o México. Dali saiu o homem que estava destinado a entrar para a história da televisão americana como o personagem invisível mais famoso de todos os tempos. Earl John Hindman estudou atuação na Universidade do Arizona. Depois se mudou para Nova York para construir carreira entre o teatro e o cinema. Antes de Home Improvement, já tinha um currículo sólido. Interpretou o vilão em 2 clássicos do suspense dos anos 60, A Conspiração Parallax, com Warren Beatty, e O Expresso de Pelham 1, 2, 3, com Walter Matthau. Depois, 14 anos como o detetive Bob Reed na novela diurna Ryan's Hope, um dos papéis mais longos da história da televisão americana nesse formato. Quando Home Improvement estreou em 1991, Hindman tinha 48 anos. Recebeu o papel do vizinho Wilson Jr., um homem sábio, culto, filosófico, que sempre aparecia junto à cerca no momento certo para dar a Tim o conselho que ele precisava. O truque era que a metade inferior do rosto de Wilson nunca era vista, sempre tapada pela cerca, uma máscara, algum objeto ou qualquer outra coisa. Isso se tornou um dos gags mais queridos da história das sitcoms. Hindman manteve o segredo durante as 8 temporadas inteiras. Só no episódio final, quando o elenco saiu para fazer a reverência ao público ao vivo do estúdio, ele abaixou a pequena cerca que segurava na frente do rosto e se mostrou completamente pela primeira vez. A plateia explodiu. Durante 8 anos, cada vez que Wilson se debruçava na cerca, soltava uma citação de filósofos, historiadores, antropólogos. Era um personagem único na história das sitcoms, gentil, infinitamente curioso e sempre parcialmente escondido. Depois que o programa acabou em 1999, Hindman voltou a pequenos papéis televisivos, Law and Order, Criminal Intent. Mas sua saúde estava se deteriorando. Era fumante inveterado. No início dos anos 2000, recebeu o diagnóstico de câncer de pulmão. Em 29 de dezembro de 2003, Earl Hindman faleceu em Stamford, Connecticut. Tinha 61 anos, partiu em silêncio, como havia vivido, sem alarde. Tim Allen falou publicamente sobre a perda do amigo e colega. Em 2021, num episódio de Last Man Standing chamado Dual Time, Allen recriou o momento do diálogo pela cerca.
dessa vez admitindo que Wilson havia morrido. Foi uma homenagem que emocionou milhões de pessoas. Earl Hindman é um dos 3 membros deste elenco que já não estão entre nós. Seu personagem ficou gravado na memória de toda uma geração, o rosto que não se viu até o fim, e que por isso nunca vai ser esquecido. Número 5 da nossa lista, Patricia Richardson como Jill Taylor, 23 de fevereiro de 1951. Bethesda, Maryland. Filha de um oficial da Marinha que mudava a família constantemente por obrigação do serviço, Patricia Castle Richardson se formou na Southern Methodist University em 1972 e, a partir daí, construiu com passo firme, mas sem grandes holofotes, uma carreira no teatro e na televisão. Seu caminho até o papel de Jill Taylor não foi direto. Inicialmente, o papel da esposa de Tim foi aprovado para Frances Fisher. Quando isso não funcionou, os produtores foram buscar uma substituta, Steven Tobolowsky, um ator que tinha estudado na mesma universidade que Richardson, estava previsto para interpretar Al Borland, mas outros compromissos impediram, e foi justamente ele quem indicou Patricia para o papel da esposa. É assim que funciona Hollywood. Quando Patricia chegou ao set em 1991, tinha 40 anos, e havia dado à luz a gêmeos apenas 3 meses antes. Se isso não fala sobre profissionalismo, o que fala? Durante 8 temporadas construiu Jill Taylor, inteligente, irônica, amorosa e exausta ao mesmo tempo. Mãe de 3 filhos e esposa de um homem imprevisível. Sua atuação foi tão convincente que lhe rendeu 4 indicações ao Emmy de melhor atriz em série de comédia e 2 ao Globo de Ouro. Ela nunca ganhou. É provavelmente uma das maiores injustiças da Academia de Televisão naquela década. Em 1999, Richardson e Allen recusaram as propostas para estender o programa até uma 9ª temporada. Segundo alguns relatos, cada um foi oferecido entre 25 e 35 milhões de dólares. A explicação de Patricia foi simples. A história já tinha sido contada. Ela não sumiu depois da série. Atuou em Strong Medicine, da Lifetime. Apareceu em The West Wing, Grey's Anatomy, The Blacklist e NCIS. Em 2025, esteve na nova temporada de Shifting Gears, de volta ao lado de Tim Allen. No final de outubro de 2025, Richardson colocou à venda por 10 milhões de dólares sua mansão no bairro de Brentwood, em Los Angeles. A mesma que comprou em 1995 por 1,1 milhão. 30 anos na mesma casa. Isso por si só já é uma história. Hoje, Patricia Richardson tem 75 anos. Continua na profissão, continua em forma, continua sendo a melhor mãe televisiva dos anos 90 e sem muita concorrência. Número 6 da nossa lista. Richard Karn como Al Borland, 17 de fevereiro de 1956. Seattle, Washington. Seu nome de nascimento era Richard Karn Wilson, mas quando foi se registrar no sindicato de atores, já havia um Richard Wilson cadastrado. Então simplificou, ficou só com Richard Karn. A mudança de nome foi fácil, o resto levou bem mais tempo. Estudou atuação na Universidade de Washington, se formou em 1979. Passou alguns meses no Festival de Edimburgo, na Escócia. Tentou a sorte em Nova York e depois em Los Angeles. Antes da grande virada, vivia uma vida bem modesta. Administrava um prédio de apartamentos e fazia catering em eventos para se sustentar. Então, chegou uma multa de trânsito. Essa multa o mandou para uma escola de condutores, onde ele acabou sentado do lado de um agente que mencionou que havia um casting aberto para uma nova série. Karn fez a ligação. O papel de Al Borland já estava nas mãos de Stephen Tobolowsky, mas quando Tobolowsky ficou indisponível por outros compromissos, chamaram Karn como convidado para o piloto. Foi tão bem que ficou no projeto para sempre. Tinha 35 anos em 1991. Al Borland se tornou um dos personagens coadjuvantes mais queridos da televisão dos anos 90. Sempre de camisa xadrez, sempre competente, sempre paciente e sempre pronto com a frase marcante: "Acho que não, Tim." Detalhe curioso, embora o personagem fosse solteiro durante quase toda a série, Karn nunca tirou a aliança no set, porque é casado na vida real. Os produtores decidiram não tocar no assunto. Depois de Home Improvement, Karn não parou.
De 2002 a 2006, apresentou o Family Feud, um dos game shows de perguntas mais longevos da televisão americana. Continuou atuando em projetos variados, aparecendo em séries como That 70s Show, Pen 15 e Detroiters. Em 2021, o canal History estreou Assembly Required, que reuniu Karn e Allen novamente na tela, dessa vez competindo com profissionais do concerto e da montagem em formato de competição, uma extensão lógica da história do Two Time. Em 2025 e 2026, Richard Karn apareceu na nova série de Tim Allen, Shifting Gears, Al de volta ao lado de Tim. É casado com a atriz Tudy Roche desde 1985. Se conheceram fazendo teatro, trabalharam juntos e já estão mais de 40 anos lado a lado. O filho deles, Cooper, também é ator. Hoje, Richard Karn tem 70 anos. Patrimônio estimado em cerca de 8 milhões de dólares. Continua trabalhando, continua sorrindo. E a camisa xadrez, ao que tudo indica, não vai a lugar nenhum. Número 7 da nossa lista. Zachary Ty Bryan como Brad Taylor, 9 de outubro de 1981. Aurora, Colorado. De menino trabalhou em publicidade local em Denver, participou de uma vitrine de talentos em Nova York. E de lá chegou a Hollywood. Quando Home Improvement estreou em 1991, tinha 9 anos. Interpretou Brad Taylor, o irmão mais velho, esportivo, barulhento, um pouco arrogante. O personagem evoluiu temporada a temporada, de criança a adolescente com novos interesses e novos problemas. Bryan esteve em todas as 8 temporadas sem perder uma. Um detalhe que quase ninguém sabia. Zachary Ty Bryan era um mês mais velho que Jonathan Taylor Thomas, que interpretava seu irmão mais novo, Randy. Mais velho na vida real, mais novo na tela. Depois de Home Improvement, continuou atuando. Foi o antagonista em Velozes e Furiosos, Desafio em Tóquio, 2006, e apareceu em episódios de Buffy, A Caça-Vampiros, Veronica Mars, Queimados e Burn Notice. Em 2009, anunciou que parava de atuar e virou produtor. Entre os seus créditos está o filme de 2018, A Professora do Jardim de Infância, com Maggie Gyllenhaal. Então, a história ficou sombria. Em 2020, foi preso acusado de agredir a namorada da época. Em 2021, foi condenado a 3 anos de liberdade condicional. Depois, vieram mais infrações. 2 prisões por dirigir bêbado em 2024, uma na Califórnia, outra em Oklahoma. Em janeiro de 2025, nova prisão por violência doméstica de 2º grau, em Myrtle Beach, Carolina do Sul. Em novembro de 2025, detido em Eugene, Oregon, por violação das condições da liberdade condicional. Em fevereiro de 2026, se declarou culpado de uma das acusações de direção sob influência na Califórnia e foi condenado a 16 meses de prisão. Não é a história de uma decisão ruim. É um padrão que se repete há 5 anos e ainda não terminou. O menino que milhões assistiam na tela toda semana cresceu para se tornar alguém que continua tomando escolhas que ninguém ao redor dele consegue defender. Zachary Ty Bryan tem 44 anos. Sua história nos lembra de algo que não deveria ser ignorado. A fama na infância não é escudo contra os erros da vida adulta. Número 8 da nossa lista. Robert Picardo como Joe Morton, 27 de outubro de 1953. Filadélfia, Pensilvânia. Mais um formado em Yale nesta lista. Robert Picardo se graduou em artes dramáticas pela universidade e já aos 19 anos participava da estreia europeia da Missa de Leonard Bernstein. Sua carreira no teatro estava bem encaminhada muito antes de a televisão descobri-lo. Quando apareceu em Home Improvement em 1993, tinha 39 anos. Um ator de caráter experiente com um portfólio consistente. No programa, interpretou Joe Morton, o novo vizinho de Tim Taylor, um açougueiro convencido e irritante que amassa o carro de Tim e desencadeia entre eles uma guerra de vizinhança sem proporção. Picardo apareceu em 2 episódios da 3ª temporada. A Cell Evening, outubro de 1993, e Blow Up, novembro de 1993. Segundo fontes de produção, o personagem estava sendo preparado para aparecer com mais frequência. Mas algo maior surgiu. Em 1994,
Picardo começou a fazer testes para uma nova série de ficção científica. Aquele teste mudou tudo. De 1995 a 2001, interpretou o Doutor, o holograma médico de emergência, em Star Trek, Voyager, uma inteligência artificial sem nome que acaba escolhendo um para si. O papel virou cult. Picardo é considerado um dos personagens mais queridos de todo o universo de Star Trek. E isso numa série que os céticos inicialmente deram por perdida. Antes de Voyager, já era aquele ator que você reconhece em tudo. O lobisomem vilão em Invasores de Corpos, 1981, de Joe Dante, o detetive em Viagem ao Interior, 1987, o vizinho em Os Suburbanos, 1989, ator de voz em Gremlins 2, 1990. Roger Ebert escreveu certa vez que nenhum filme com Harry Dean Stanton ou M. Emmett Walsh num papel secundário pode ser completamente ruim. Picardo entra com naturalidade nessa mesma categoria. Depois de Voyager, não desacelerou. Stargate Atlantis, Stargate Universe, dezenas de créditos adicionais em cinema e televisão. Apareceu em Entre Facas e Segredos, 2019, em Brothers, 2024. Hoje, Robert Picardo tem 72 anos, mora em Los Angeles, é casado e tem 2 filhas. Continua ativo na indústria. Seu papel em Home Improvement foi pequeno e passageiro, mas o ator que o cercou construiu uma carreira formidável. O doutor receitou uma carreira longa e o tratamento continua funcionando. Número 9 da nossa lista. M. Emmett Walsh, como o Coronel Fred Patterson, 22 de março de 1935. Ogdensburg, Nova York. Seu nome completo era Michael Emmett Walsh. Cresceu na cidade rural de Swanton, Vermont, filho de um agente alfandegário. Uma operação no ouvido aos 3 anos o deixou surdo de um lado para sempre. Não foi obstáculo nenhum. Formou-se em administração de empresas na Universidade de Clarkson, mas largou tudo pelo teatro. Mudou-se para Nova York, estudou na American Academy of Dramatic Arts e estreou na Broadway em 1969, na mesma produção que um jovem Al Pacino. A partir daí, praticamente não parou. Ao longo da carreira, Walsh apareceu em mais de 200 produções cinematográficas e televisivas. Roger Ebert resumiu em uma frase: nenhum filme com M. Emmett Walsh num papel secundário pode ser completamente ruim. Esse é o nível de reconhecimento que ele alcançou. Seus papéis mais marcantes são inconfundíveis. O Capitão Bryant em Blade Runner, 1982. Um policial corrupto num futuro distópico. Lauren Visser em Blood Simple, 1984. O primeiro filme dos irmãos Coen, um desempenho que rendeu a Walsh o Independent Spirit Award de melhor ator. Também em Gente como a Gente, 1980, Silkwood, 1983, Fletch, 1985, Arizona Nunca Mais, 1987, em tudo que apareceu, deixou uma marca. Em Home Improvement, Walsh interpretou o Coronel Fred Patterson, o pai de Jill, um veterano do exército aposentado com o temperamento de um general em campanha permanente. Sua primeira aparição foi no episódio The Colonel, na 3ª temporada, 1994. O coronel era exigente, difícil, às vezes insuportável, e à sua maneira, genuinamente tocante. Walsh deu vida ao pai de Jill em vários episódios de 1994 a 1997, rondando os 58 ou 59 anos na época. Detalhe adicional: Walsh e Tim Allen voltaram a dividir a tela em Natal com Tudo, 2004. Depois de Home Improvement, seguiu trabalhando num ritmo que envergonharia atores muito mais jovens. Romeo e Bowles, Julieta, 1996, O Casamento do Meu Melhor Amigo, 1997, O Gigante de Ferro, 1999, Entre Facas e Segredos, 2019. Seu último filme, Brothers, foi lançado em 2024, pouco antes da sua morte. Em 19 de março de 2024, Michael Emmett Walsh faleceu de parada cardíaca. Tinha 88 anos, 3 dias antes de completar 89. Partiu como havia vivido, trabalhando sem alarde, sem despedidas grandiosas. Um dos melhores atores de caráter da história do cinema americano e um daqueles cuja ausência é sentida com mais intensidade do que as pessoas costumam admitir. Número 10 da nossa lista. Polly Holliday como Lillian Nana Patterson,
2 de julho de 1937. Jasper, Alabama, uma pequena cidade do condado de Walker, família de classe trabalhadora, filha de um caminhoneiro e uma dona de casa. Polly Jean Holiday cresceu no sul, profundo dos Estados Unidos, com toda a franqueza, o calor humano e a disposição para dizer as coisas de frente que esse ambiente carrega. Essas mesmas qualidades ela trouxe para cada papel ao longo de 5 décadas. Estudou música no que hoje é a Universidade de Montevallo. Continuou na Universidade Estadual da Flórida, depois passou anos nos teatros de repertório da Flórida antes de chegar a Broadway em 1974. Um caminho lento, mas consistente. Quando Holiday apareceu pela primeira vez em Home Improvement em 1993, interpretando Lillian Patterson, mãe de Jill e sogra de Tim, tinha 55 anos e já era famosa. Seu papel como Flo Castleberry na sitcom da CBS Alice, 1976-1980, com a frase icônica "Kiss My Grits", uma expressão sulista americana que ficou famosa no Zebopita como gíria de desafio e que não tem uma tradução perfeita para o português, se tornou um fenômeno cultural. A frase entrou para o vocabulário popular americano e nunca mais saiu. Holiday ganhou o Globo de Ouro pelo papel em 1979 e em 1980. O personagem foi tão popular que ganhou uma série derivada, Flo, em 1980. Em Home Improvement, Lillian Patterson era o oposto de Flo, uma esposa militar séria e contida, que passou a vida escondendo os sentimentos por trás da disciplina. Sua relação com Jill, uma filha que sempre sentiu o distanciamento, foi uma das linhas mais humanas de toda a série. Holiday apareceu em 5 episódios entre 1993 e 1999. Para além de Home Improvement, ela conquistou um lugar permanente entre os grandes atores de caráter da sua geração. A vilã Mrs. Deagle em Gremlins, 1984, a proprietária mais odiosa do cinema dos anos 80, lhe rendeu uma indicação ao Saturn Award. Também apareceu em Uma Babá Quase Perfeita, 1993, e no remake de A Dupla Confusão, 1998. Na Broadway, recebeu uma indicação ao Tony Award pelo revival de Gata em Telhado de Zinco Quente, ao lado de Kathleen Turner em 1990. No início dos anos 2000, se afastou das telas e voltou à vida privada. Nunca se casou, não teve filhos. Morava em Manhattan, cantava no coral da Grace Church, no bairro de Greenwich Village, e organizava lá um ciclo de música de câmara. "Meu trabalho é minha vida", dizia em entrevistas. Quando o trabalho acabou, ficaram o canto e o silêncio. Em 9 de setembro de 2025, Polly Holiday faleceu em sua casa em Manhattan, de pneumonia. Tinha 88 anos. Era a última integrante sobrevivente do elenco original de Alice. Seu agente e amigo de longa data, Dennis Asplund, confirmou a notícia ao jornal The New York Times. 3 integrantes deste elenco já se foram: Earl Hindman, em 2003, Amy Emmett Walsh, em 2024, e Polly Holiday, em 2025. 3 dos 12. Os personagens, as falas, os momentos. Esses ficam. Número 11 da nossa lista. Jonathan Taylor Thomas, como Randy Taylor, 8 de setembro de 1981. Belém, Pensilvânia. A cidade de Bethlehem, em português. Seu nome verdadeiro é Jonathan Taylor Weiss. Cresceu em Sacramento, depois se mudou para Los Angeles e aos 9 anos já tinha campanhas publicitárias nacionais. Burger King, Canon, Kellogg's. Sua estreia na televisão foi em 1990, com The Bradys, antes de Home Improvement. Em 1991, foi escalado para interpretar Randy Taylor, o filho do meio, inteligente, rápido, um pouco sarcástico, sempre com uma opinião. Randy se tornou o favorito do público e o mais reconhecível dos 3 irmãos. Em meados dos anos 90, JTT era um fenômeno. Adolescentes do mundo inteiro o tinham nos seus quartos, nas suas revistas, nas suas listas de ídolos. Aqui no Brasil, não foi diferente. As publicações teen da época estampavam o rosto dele com frequência. Ao mesmo tempo que fazia Home Improvement, emprestou sua voz ao jovem Simba em O Rei Leão da Disney, 1994, um dos filmes de animação mais lucrativos da história, e também ao Pinóquio em As Aventuras de Pinóquio, 1996.
Havia poucas telas no mundo onde ele não aparecia, então tomou uma decisão que ninguém esperava. Em 1998, deixou a série um ano antes de ela terminar. Saiu na 8ª temporada. Segundo o roteiro, seu personagem foi para a Costa Rica trabalhar com conservação ambiental. Na vida real, Jonathan queria estudar. Eu trabalhei sem parar desde os 8 anos. Queria ir para a universidade, viajar, dar uma respirada. Explicou em entrevista à revista People em 2013. Em 2000, entrou em Harvard, onde estudou filosofia e história. O 3º ano passou na Universidade de St. Andrews, na Escócia. Em 2010, formou-se na Universidade de Columbia. Para um ex-ator mirim, isso é quase inédito. Depois de 2006, praticamente desapareceu da vida pública. Pequenas aparições em Smallville e Veronica Mars. E silêncio. Entre 2013 e 2015, voltou para alguns episódios de Last Man Standing de Tim Allen, onde também dirigiu 3 capítulos. Foi seu retorno, breve e tranquilo. Segundo o Page Six, a última vez que foi visto em público foi em 2023, numa lojinha de bairro comprando um café. Sem segurança, sem agito. Apenas uma pessoa que escolheu viver fora dos holofotes. Hoje, Jonathan Taylor Thomas tem 44 anos. Não tem contas verificadas nas redes sociais. O que ele está fazendo com a vida hoje? O público em geral simplesmente não sabe. Seu patrimônio é estimado entre 12 e 15 milhões de dólares. O mais misterioso desta lista, sem dúvida alguma. Número 12 da nossa lista. Tim Allen como Tim, o Homem das Ferramentas. Taylor, 13 de junho de 1953. Denver, Colorado. Seu nome verdadeiro é Timothy Allen Dick, o 3º dos 6 filhos. Seu pai, Gerald Dick, era uma pessoa alegre e cheia de vida. Foi ele quem passou para o filho o amor por carros e por humor. Em 1964, quando Tim tinha 11 anos, o pai foi atropelado por um motorista bêbado, morreu no local. Esse golpe mudou o menino para sempre. Tim começou a usar o humor como escudo. Fazia piadas sobre o próprio sobrenome antes que os outros pudessem fazer. Aprontava, roubava bebida dos adultos. Quando terminou o colégio, entrou na Western Michigan University, onde se formou em comunicação em 1976. Conseguiu trabalho numa agência de publicidade. Começou a traficar drogas. Em 2 de outubro de 1978, foi preso no aeroporto de Kalamazoo, Battle Creek, com mais de 650 gramas de cocaína. Segundo uma lei de Michigan aprovada pouco antes, aquela quantidade implicava prisão perpétua automaticamente. Tinha 25 anos. Negociou fornecendo os nomes de outros traficantes e recebeu uma pena de 3 a 7 anos. No total, cumpriu 2 anos e 4 meses na Penitenciária Federal de Sandstone, em Minnesota. Saiu em 12 de junho de 1981. Na prisão, continuava inventando piadas. Em livramento condicional, começou a se apresentar nos clubes de stand-up de Detroit. O Comedy Castle foi seu trampolim. No final dos anos 80, já era uma estrela do stand-up e, em 1991, a ABC o chamou para protagonizar uma nova sitcom. Home Improvement estreou em 17 de setembro de 1991. Tim Allen tinha 38 anos. Não era ator de formação. Era um comediante que cruzou a porta de um estúdio de televisão e acabou sendo exatamente o que precisavam. A série se tornou um fenômeno. Nas melhores temporadas, foi o 2º programa mais assistido dos Estados Unidos, atrás apenas de Seinfeld. No final dos anos 90, Allen ganhava 1,25 milhão de dólares por episódio. Ao mesmo tempo, virou a voz de Buzz Lightyear em Toy Story, 1995 e suas sequências. Interpretou o Papai Noel em O Papai Noel Existe, 1994. Estrelou Galaxy Quest, 1999, que com o tempo virou cult. Sua carreira no cinema não parou. Em 1997, mais uma prisão. Dessa vez por dirigir bêbado em Bloomfield Hills, Michigan. Seu nível de álcool no sangue era quase o dobro do limite legal. Em 1998, completou um programa de reabilitação. Segundo ele próprio, está sóbrio desde então. Em 1999, Home Improvement chegou ao fim. Allen e Richardson recusaram as propostas para fazer uma 9ª temporada. Segundo alguns relatos, cada um foi oferecido dezenas de milhões de dólares. Nesse mesmo ano, seu primeiro casamento,
com Laura Dietz, também terminou. Em 2011, começou uma nova série, Last Man Standing, na ABC, que foi até 2021. 9 temporadas. De novo uma família, de novo uma sitcom de humor. De novo os números. Em 2022, não foi chamado para fazer a voz de Buzz Lightyear no spin-off Lightyear. O papel foi para Chris Evans. Na comunidade de fãs, virou assunto. Em 2025, chegou Shifting Gears, sua nova série na ABC, que estreou em 8 de janeiro de 2025. O episódio piloto acumulou quase 17 milhões de espectadores em todas as plataformas na primeira semana, um recorde para a emissora. A segunda temporada chegou em outubro de 2025, e ao lado dele, os velhos companheiros Richard Karn, Patricia Richardson, Deb Dunning. O mundo voltou a Tim Taylor, um pouco mais velho, um pouco mais sábio. Tim Allen tem 72 anos. É casado desde 2006 com a atriz Jane Hajduk. Tem 2 filhas. Continua trabalhando, continua fazendo rir, continua mexendo em carros na garagem. Um homem que passou pela prisão, pelo alcoolismo, pela perda do pai e por várias derrotas, e não quebrou. Talvez seja exatamente por isso que Tim, o homem das ferramentas, Taylor, sempre pareceu tão de verdade. 8 temporadas, 204 episódios. Uma das séries de comédia mais assistidas da história da televisão. Home Improvement nos deu personagens que não esquecemos. E pessoas cuja vida acabou sendo muito mais complexa e interessante do que qualquer roteiro. Alguns foram embora em silêncio total e construíram a própria vida longe de tudo. Outros voltaram às telas 25 anos depois. Alguns chocaram de frente com demônios que não conseguiram vencer. E um deles passou pela cadeia e se tornou um ícone. É isso a vida real. Aqui não tem roteiro. Se você desceu assistindo essa série, conta aqui nos comentários. Quem era o seu personagem favorito? Que momento da série você mais lembra? E se quiser continuar vendo histórias assim, se inscreve no canal. Tem muito mais por vir. A gente se vê no próximo vídeo.